Salve, salve galera do Inside the Box, estamos de volta por aqui. Hoje para não fazer um pós-jogo, mas sim para falar da nova contratação do Chelsea, Liam Rossinior, novo treinador do Chelsea, vindo do Estrasburgo, é o novo comandante. E eu tô passando aqui um pouco para falar sobre as minhas impressões dessa contratação, o que eu espero do trabalho do Rossinior e algumas informações sobre a carreira dele, certo? Então já deixa o like, comente, hype o vídeo, enfim, aquela moral de sempre. Essa semana é uma semana agitada. Hoje tem Premier, mas é só um joguinho, né? Amanhã começa a esquentar, pra na quinta-feira esquentar de vez com Liverpool e Arsenal. Obviamente eu e Pseudinho vamos fazer vídeo aqui, tentar fazer alguma live, enfim, mas live a gente não se compromete porque eu ainda estou viajando de férias. Só volto a trabalhar na segunda-feira. Então, a partir do final de semana, a tendência é que o canal volte ao padrão normal, certo? De mais vezes eu e o Pseudinho fazendo os vídeos juntos. Belezinha? Bom, vamos lá. Liam Rossinior, treinador de 41 anos. Então, um cara jovem aí no comando do Chelsea. Veio de um bom trabalho no Strasbourg, não? Um excelente trabalho, dá pra dizer assim. Recolocou o Strasbourg em disputas de competições europeias. O time não disputava uma competição europeia desde o início do século, então o Strasbourg voltando para essa posição. Por enquanto, na Conference League, o Strasbourg é o líder da competição, então voltou para uma competição europeia e fazendo bonito, Liam Rossinior. Como jogador, foi um lateral direito, meio campista, mas mais lateral direito. Jogou um bom tempo de Premier League pelo Fulham, depois rodou por nessa jogada de Championship e Premier League. Então, quem é um pouco mais antigo de Premier talvez lembre do Rossinior como um lateral direito ali jogando no Fulham, depois no Hull City jogou Premier League, enfim, até finalizar a carreira no Brighton, mas foi um jogador muito de Premier League e Championship, um lateral mediano, não mais do que isso. Depois ali chegou a trabalhar quando finalizou a carreira no Brighton, no Sub-23 do Brighton, como um treinador ali, um cara estudioso, se preparou para ser treinador, né? Então, encerrou a carreira jovem e começou a treinar no Sub-23 do Brighton, enquanto ele também fazia um bico ali na Sky Sports, então ele começava também a ser um comentarista. É um cara que se comunica muito bem, quando você vê as entrevistas coletivas, é um cara muito claro, cabeça boa, então acho que vai ser muito interessante ver isso. Obviamente é um outro nível de confronto, né, a imprensa inglesa com a imprensa francesa, mas também tem suas dificuldades, e treinar o Chelsea não vai ser fácil, então é importante ter um cara que se comunique bem. O Maresca, ele tinha bons momentos nas entrevistas, mas ele também era um cara muito impaciente, né, então vamos ver como vai ser isso, mas é interessante que o Rossinior se comunica bem. Depois, ele foi ser auxiliar técnico do Wayne Rooney, no Derby County. Então ele foi auxiliar técnico do Rooney e assumiu de forma interina o time após a saída do Rooney. Fez um bom papel, mostrou que seu nome estava no mercado e assumiu na sequência o Hull City. No Hull City, ele tem uma boa primeira temporada, renovam o contrato dele e ele fica perto da classificação para a Premier League. Ele fica ali numa boa posição, só que existe uma frustração interna sobre o estilo de jogo. Então a diretoria do Hull gostaria que o time fosse um pouco mais ofensivo e o Rossinior não conseguiu entregar isso na análise da diretoria, né? Então até pegar aqui, ó, na temporada 23-24, o Hull ficou na beirola da classificação para Championship, certo? Aí o Rossinior foi demitido, porque o Hull City entendia que poderia jogar um futebol melhor. E aí eles mudaram de técnico e o Hull City quase caiu na temporada seguinte. Então mostra que talvez existia ali uma falta de noção do que era o nível competitivo do Hull City. Então, acho que em geral, quando a gente olha para aquele trabalho, a gente pode analisar assim que foi um bom trabalho no Hull City. Não sei se é excelente, mas um bom trabalho. Pegou um time que na temporada seguinte ficou para não cair e ele quase colocou nos playoffs para brigar por uma vaga na Premier League. E depois disso, ele assumiu o Estrasburgo. Estrasburgo que é do grupo Blue Co, do Todd Bowley. Então, estamos falando aqui daquela relação desses multiclubes, né? Algo sempre muito polêmico,
que gera muito debate. A galera lá na França tá revoltada, obviamente a torcida do Estrasburgo tá revoltada, porque o sentimento é de que o time não tem qualquer autonomia e é basicamente uma categoria de base pro Chelsea. O Estrasburgo ele se beneficia um pouco disso também, porque ele tem muitos jogadores jovens, vários caras que o Chelsea contrata e coloca lá, mas quando alguém se destaca em um nível muito alto, o caminho é claro, ele vai pro Chelsea. E é um cara que eu acho que ele é promissor, tem um grande trabalho, mas ao mesmo tempo ele não é um nome gigantesco a ponto de chegar e mudar totalmente a hierarquia do Chelsea, né? Isso ficou muito claro na relação do Maresca. O Maresca ele ficava muito frustrado, como existia muita intromissão no trabalho. O Rocinho, ele tá acostumado já a ser gerido por esses caras. Tudo bem que, com certeza, né? É um outro nível de controle e de intromissão em um trabalho, né? Imagino que no Chelsea a intromissão seja maior. O holofote é maior. Então no Estrasburgo era um pouco diferente. Mas mesmo assim eu acho que ele já tá preparado para essa mudança. Hoje ele deu uma coletiva lá na França e falou um pouco sobre como ele não poderia dizer não para essa oportunidade e tal. E querendo ou não, cara, é um bom momento pra treinar o Chelsea pra carreira do Rosino. É um cara jovem que teve 2 experiências de Championship, treinou futebol de base, teve uma experiência em primeira divisão de uma grande liga, treinando contra bons times. A liga francesa ela vem melhorando. O atual campeão da Champions saiu de lá e o Strasbourg fez bons jogos contra o PSG. Levou o time pra competição europeia, está jogando competição europeia esse ano. Então parece que é um caminho natural. O próximo passo seria um time ainda melhor. E ele já pegou um topo, né? Já pegou o Chelsea. Mas beleza, cara. É um cara acostumado a treinar jovens jogadores. E acho que ele tem aqui uma tarefa complicada, mas ao mesmo tempo não é um time com terra arrasada. O trabalho do Maresca deixa algumas coisas por ali, com certeza. É um time que mostrou, mesmo com a juventude, que é capaz de elevar o nível nos grandes jogos. São caras de personalidade. O Chelsea vem de títulos na temporada passada, isso não é pouca coisa. Então chega pra essa temporada e o time teve ótimos momentos, tá bem na Champions. Então quando você olha pra campanha da Champions, o Chelsea agora tá o 13º, mas a posição aqui, ela é muito apertada. O Chelsea teve ótimos jogos na Champions. A questão aqui do Chelsea é sempre a mesma. Por que esse time cresce nos grandes jogos, consegue resultados impressionantes e o que esse time precisa fazer para manter essa consistência no dia a dia? A Premier League, a Champions, você não ganha, ou você não só se classifica vencendo o Barcelona, vencendo o Real Madrid, ou vencendo como é na Premier League, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Manchester City. Você não ganha só ali. Ou um jogo em que você tem um cara expulso contra o Arsenal e consegue segurar o resultado. Não é isso que faz você campeão. Você precisa da consistência da semana a semana. E acho que o Rocinho ele chega pra tentar oferecer isso pro Chelsea. Certo? Técnico jovem, então. Um pouco do estilo de jogo. Como eu falei, né? No Hull City existia um papo muito grande lá interno de que ele tinha um time muito defensivo. Que o time era muito focado em defesa, em se organizar bem defensivamente e depois pensar no ataque. Mas é muito da característica do time. O que eu vi do Strasbourg era um time interessante, cara. Era um time interessante. E uma coisa que me agrada no Rocinho, que é uma coisa que cada vez eu gosto mais de técnicos que consigam fazer isso. Ele é um cara que se adapta aos jogadores que ele tem e ao time que ele tem. Ele não é refém de um sistema tático e ele consegue jogar de diversas maneiras. Então você percebe que dependendo do adversário, ele é capaz tanto de esperar um pouco mais ou de ser o protagonista do jogo. Em geral, no Strasbourg ele gostava de ser o protagonista do jogo. E ele tem já li e ouvi muito como ele gosta do trabalho do De Zerbi. Então o De Zerbi ele tinha uma característica muito única, né? Que é, muito única não, mas muito específica dele e que outros técnicos também usam, mas o De Zerbi ele é o grande
exemplo disso, que é distâncias curtas na saída de bola, então muita gente perto na saída de bola, uma saída paciente, curta, com distâncias curtas, para atrair, no momento que atrair, acelerar, ganhar espaço nas costas e uma coisa importante, movimentação dos atacantes. Quando a bola chega na parte final do campo, mudanças de posição. E eu acho que isso agrupa bem com o estilo de jogo dos jogadores do Chelsea. Eu acho que muitos jogadores de meio e ataque do Chelsea, eles vão se beneficiar da possibilidade de se desprenderem mais de suas posições em fase ofensiva. O Rossinier também usa algumas bases do jogo de posição, mas eu acho que um pouquinho de tirar um pouco essas amarras na parte final do campo pode ser bom para esse time. Pode ser interessante. E pra gente finalizar, quem aqui pode se beneficiar do novo treinador? Alguns jogadores pra mim já entram de cara, né? O Dilep, mas pô, por que o Dilep? Porque o Dilep foi treinado pelo Rossinier no Hull City. Era o 9 dele. Jogador que foi importante na campanha dele no Hull City. Então, obviamente, o Rossinier é um cara que vai ganhar moral. Outro cara que vai ganhar moral porque o treinador já o conhece. Andrei fez a temporada da vida ano passado no Strasbourg, com ele. Com o Rossinier. E o Andrei vem de entrar muito bem no jogo contra o Manchester City. Então, cara, estão aí 5 meses da Copa do Mundo. Quem sabe o Andrei consiga ali uma vaguinha, se meter mais nessa rotação, jogar cada vez mais. Pô, seria uma notícia fantástica pro brasileiro. E além disso, obviamente, a gente fica aí na expectativa pra ver como que o Estevão vai atuar, como ele pensa em Cole Palmer e Estevão. E também, obviamente, o Pedro Neto, né, como ele imagina isso aqui. Se ele vai entender também Reece James como mais meio campista do que lateral, porque cada vez mais é isso, né? Malo Gusto lateral direito, Cucurella lateral esquerdo, Reece James meio campista. Se ele vai sair com 3 zagueiros, porque ele joga muito no sistema 3-4-3 também, ou se ele vem com uma linha de 4, ou se ele vai fazer a linha de 4 defensiva e com bola, vai ser igual o Maresca fazia, né? Um dos laterais vira meio campista Vamos ver, cara. Vamos ver o que ele vai fazer com esse time do Chelsea. Eu tô curioso. Em geral, na tabela, a posição não é complicada. O Chelsea tem uma posição boa aqui. Continua podendo sonhar com vaga direta na Champions. E tá em uma boa posição na própria Champions. A sequência aqui, contra o Fulham, ele não treina o time, né? Então o McFarlane vai treinar. Depois, Charlton pela FA Cup. E aí vem o jogo da semifinal da Copa da Liga contra o Arsenal. Brentford em casa, Paphos em casa, Crystal Palace fora. Levando em conta o peso desse jogo da Copa da Liga, vai ser muito da análise interna, né? Qual que é a importância desse jogo? Porque depois disso, o Chelsea tem uma sequência interessante, né? Paphos e Brentford em casa, Palace fora dificinho, Napoli fora difícil, West Ham em casa. E até a volta do Arsenal. E aí tem Wolverhampton, Leeds, Burnley. Essa sequência é boa. Então, em geral, o Chelsea ele tem jogos duros. Obviamente tem jogos duros. Depende muito do peso, como eu repito, né? Que o Chelsea vai dar para esse confronto contra o Arsenal. Tem um jogo complicado contra o Napoli fora, o reencontro com o Conte. Um jogo duro contra o Palace fora. São vários jogos difíceis, né? Mas, cara, não é uma tabela das piores e ela fica boa aqui em fevereiro, né? Wolverhampton, vamos combinar. Wolverhampton fora, Leeds em casa, Burnley em casa. Pô, é uma sequenciazinha, coisa linda, né? Em fevereiro. Então aqui ele vai ter um bom momento de trabalho até a parada ali da data FIFA de março, certo? Aí aqui complica, né? Em março, aí a coisa começa a complicar. Ele tem ali até o fim de fevereiro para ajeitar a casa, se manter aqui nessa posição, não deixar a coisa desandar, conseguir uma boa sequência nesse começo de fevereiro para em março o pau quebrar com Arsenal, Aston Villa, Newcastle, Everton, pausa pra data FIFA e volta com City, Manchester United, Brighton fora, Forest, Liverpool, Tottenham. A coisa complica. Então, eu acho que dentro do que era possível o Chelsea fazer, era melhor trocar agora. Porque era um momento mais, não tranquilo, mas um pouco mais leve de tabela. Vai ter ali a tentativa de vencer tem que vencer o Paphos e o Napoli, ou pelo menos 4 pontos para tentar sair direto na Champions, para aliviar ainda mais o calendário.
Mas é isso. É uma tarefa complicada, obviamente. E o Rossinior, ele tá ali sendo o novo homem pra comandar o Chelsea, certo? O que vocês acharam dessa contratação? Eu confesso que eu tô animado, cara. Vamos ver. Um novo técnico chegando na Premier. A gente precisa de bons times na Premier. Times interessantes, times agradáveis de assistir. O Chelsea tem bons jogadores. Duro pelo número de lesões, principalmente em linha defensiva. É difícil você comandar um time seguro e estável com tanta juventude e ao mesmo tempo tanta lesão na linha defensiva. E o Rossinior tem aí um belo de um trabalho pela frente. Certo, gente? Um abraço pra todo mundo. Deixa o like, comente, compartilhe. E assim que o Manchester United anunciar o seu treinador, eu também passo por aqui. Ou o Pseudinho passa por aqui. Vai depender de quem tiver disponível pra fazer vídeo. Certo, gente? Beijo. Abraço pra todo mundo e até a próxima. Belezinha? Falou!